Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el hostal del Templo de Montevideo. Queremos explicar un poquito lo que hacemos en el hostal. Acá nosotros venimos para quedarnos y descansar cuando venimos a trabajar en el templo, para que podamos aprovechar mejor nuestro trabajo en el templo y nuestra experiencia pueda ser mejor. Entonces vamos a explicar un poquito sobre los cuadros que hay en el hostal. Vamos a hablar un poco sobre los cuadros que están. Esse é um lugar, como disse a Emília, de preparação para servir no templo. O templo é a casa do Senhor. E esse lugar está de uma forma que nos ajuda a aumentar a nossa espiritualidade. Então aqui tem muitos quadros muito lindos e que fala sobre a história de Jesus Cristo, fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e nós queremos mostrar esses quadros para vocês. Bueno, uno de los primeros cuadros que tenemos acá a la entrada del hostal es el cuadro de Salvador. Me encanta porque es el primer cuadro que aparece y es como el Salvador recibiéndonos. El hostal es una extensión del templo y las normas que guardamos acá son las mismas, ¿no? para poder entrar en el templo. Y está el Salvador invitándonos y recibiéndonos en el templo y en el hostal del templo. Esse quadro é o quadro das 10 virgens, a parábola que o Salvador contou das 10 virgens, onde 5 virgens eram prudentes, eram preparadas, e 5 virgens não eram prudentes. Nas escrituras chamam as 5 virgens loucas. O que aconteceu? Então, nessa história o Salvador fala de um casamento, de uma boda, onde elas tinham que participar. Mas elas tinham que ter azeite como se diz, nas lâmpadas, porque o noivo ia chegar de noite e elas tinham que estar preparadas. Só que elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Então 5 virgens tinham azeite, se prepararam, eram prudentes, e 5 não. Então as 5 virgens, elas receberam, quando o noivo chegou, elas foram junto com o noivo e elas puderam entrar na festa, puderam entrar no casamento, e as 5 virgens que não eram prudentes não puderam entrar. Então, através dessa parábola, a gente aprende a importância da nossa preparação. Bueno, acá en el comedor del hostal tenemos el cuadro de José y María con el niño Jesús huyendo para Egipto. Las escrituras nos cuentan que cuando Jesús era chico, José recibió en sueños la instrucción de huir a Egipto porque Herodes tenía el plan de mandar asesinar a todos los niños menores de 2 años. Entonces el Señor le advirtió a José a través de un sueño de que huyera a Egipto y así pudiese salvar a su familia. Y eso nos enseña mucho en cuanto a siempre estar atentos a las instrucciones del Señor, que nos vienen por los líderes, que nos vienen por revelación personal. Siempre poder estar atentos y obedecer lo que el Señor nos manda, porque eso puede salvar nuestras vidas. Só um comentário aqui, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas o rosto de Maria está bem triste, uma expressão triste. Parece que ela está chorando. Eu imagino que esse momento deve ter sido muito difícil, porque eles tiveram que sair correndo de Jerusalém, montado num burrinho, e ela com o bebê, com o menino Jesus, e José caminhando. Eu imagino que esse momento não deve ter sido muito bom para eles. Esse quadro aqui é muito significativo. Aqui a gente pode ver o Salvador conferindo as chaves do sacerdócio a Pedro. E estão os 12 apóstolos com ele. Os 12 apóstolos foram ordenados pela imposição das mãos. Isso aqui é uma ordenança, na igreja nós chamamos isso aqui de ordenança. E ademais de receber o sacerdócio, que todos receberam, Pedro estava recebendo as chaves do sacerdócio. As chaves do sacerdócio é uma autorização na organização da igreja, onde habilita uma pessoa para fazer algumas coisas que essa pessoa recebe por revelação através do sacerdócio, através do Espírito, e é uma forma de organizar a obra do Senhor. As chaves do sacerdócio
Eu costumo dizer que tem portas que vão abrir somente com essas chaves. E aqui Jesus Cristo estava conferindo a Pedro as chaves do reino dos céus. E aqui ele disse assim: tudo que for selado na terra será selado no céu. E é uma das coisas que a gente faz no templo. As famílias, os casais que são selados por essas chaves, são selados na terra e são selados no céu também. Então a morte não é mais um obstáculo, apesar que as pessoas partem para o outro lado do véu, mas as famílias, os casais, os filhos, os pais que estão unidos através dessas chaves que os seladores recebem nos templos, essas ordenanças são feitas no templo, as famílias passam a estar unidas para a eternidade. Por isso que nós acreditamos em famílias eternas. Bom, aqui nós estamos diante de um quadro que é muito significativo. Nas Escrituras nós aprendemos sobre o Sermão da Montanha. Foi uma ocasião onde o Salvador, Jesus Cristo, deu uma mensagem muito significativa, onde tem as bem-aventuranças, onde o Senhor fala quem são os bem-aventurados. Eu gosto muito do Sermão da Montanha porque nesse sermão é como se fosse uma conferência na igreja, são momentos especiais onde nós recebemos instruções e desde a época de Cristo já existiam essas ocasiões. E nesse discurso o Salvador falou as bem-aventuranças, como eu já disse, e eu gosto muito desse discurso porque o Salvador ensinou aqui a fórmula da felicidade. Nesse discurso o Salvador diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que nós devemos nos preocupar com o mal de cada dia. Isso é um grande segredo para a nossa felicidade. Nós temos que controlar o nosso excesso de preocupação. E eu gosto muito do Sermão da Montanha por isso, porque ali está a melhor forma de se viver a vida, viver cada dia das nossas vidas. Aí a gente aprende como ser feliz. Bueno, acá tenemos un cuadro que es precioso, donde está Jesucristo y retrata la visita de Jesucristo a las Américas. Si vamos al libro de Mormón, en Tercer Nefi 11, tenemos toda la parte donde está relatado la visita de Jesús entre los nefitas, entre el pueblo del Señor en las Américas. Y me encanta acá lo que está pintado, ¿no? Es una mujer mirando las marcas de Jesucristo en las manos. Esto nos enseña de que Jesucristo llamó a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que estaban allí, para que tuvieran una experiencia personal. Jesucristo llamó a cada una de las personas que estaban allí para que vinieran a ver sus marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, para que pudiesen testificar de su divinidad y de que Él era el Cristo. Él llamó a cada uno de ellos para que tuviese una experiencia personal, para que pudiese fortalecer su testimonio acercándose a Él. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Cuando nos acercamos al Salvador, cuando lo buscamos, cuando venimos al templo, estamos aceptando su invitación de acercarnos a Él y verlo, ¿no? De conocerlo, de poder llegar a tener una experiencia personal con Él a través de la búsqueda de esas experiencias. Bom, aqui nesse quadro nós podemos ver o rei Benjamim. O rei Benjamim foi um rei do livro de Mormon. Ele mandou construir uma torre dentro do terreno do templo. Aqui a gente pode perceber que no livro de Mormon também existia a casa do Senhor, existia o templo. E aqui a gente pode ver, ele mandou construir a torre porque eram muitas pessoas e através dessa torre ele ensinava essa multidão. É interessante nessa passagem que cada família veio e colocou sua carpa, sua barraca, com as portas abertas em direção ao templo. Todas as famílias, diz nas Escrituras que as famílias estavam juntas, ouvindo o rei Benjamim, todos voltados para o templo. Olha só que importância, que significativo é que nossas famílias estejam voltadas para o templo. E aqui nesse discurso, é um discurso bem famoso do rei Benjamim, foi antes dele passar o reinado dele para o filho Mosias,
e antes ele deixou alguns ensinamentos muito importantes. Uma das coisas que ele ensinou aqui é sobre o nosso compromisso, a importância de cumprir os mandamentos, aqueles que fizeram convênios, aqueles que fizeram promessas para o Senhor. Todas as pessoas que fazem promessas, fazem convênios, é importante cumprir esses convênios até o final. Não podemos fazer convênios e parar no meio do caminho. Eu sempre penso que nós podemos fazer isso com qualquer pessoa. Já não é bom fazer isso com as pessoas. Imagina fazer isso com Deus. Então, nosso compromisso para com Deus sempre deve ser em primeiro lugar. Esse quadro aqui mostra o momento onde o Salvador disse o que os discípulos dele tinham que fazer. Esse quadro aqui foi depois dos 40 dias depois da ressurreição, onde Jesus Cristo disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que acreditar e for batizado será salvo, e aquele que não acreditar será condenado. Acá tenemos el cuadro de la segunda venida. Vemos a Jesucristo vestido de rojo, las marcas en sus manos. Y acá hay un detalle bien interesante, es que de este lado del cuadro hay personas y el cuadro está pintado más oscuro. De este otro lado también hay personas y el cuadro está pintado de una forma con colores más claros. Entonces vemos la diferencia que va a haber y tal vez los sentimientos de las personas de acuerdo a su condición en la segunda venida. Hay personas que lo van a estar esperando porque va a ser un día grandioso, un día de felicidad, de poder recibir a Jesucristo en la segunda venida, pero hay personas que van a estar sintiendo mucho remordimiento y mucha tristeza porque no aprovecharon el tiempo de su probación en la tierra. Entonces vemos que esos sentimientos y esa condición de las personas están bien representados con los colores en este cuadro. De un lado un color más oscuro, representando la tristeza, el pesar, el dolor y el sufrimiento, y del otro lado hasta se ven los rostros de las personas con colores bien claros. En este cuadro tenemos representado un pasaje del libro de Mormón que nos cuenta cuando Alma y los hijos de Mosía perseguían a la iglesia, perseguían a los miembros de la iglesia. Ellos, al igual que Pablo en la Biblia, ellos perseguían mucho a las personas de la iglesia y causaban mucho mal. Entonces, en uno de esos recorridos, un ángel del Señor habla con ellos y tiembla la tierra y ellos se asustan mucho. Incluso Alma, él queda como mudo y enfermo por unos cuantos días hasta que recupera, tiene una experiencia con el Señor y se recupera posteriormente a eso y se convierten. Gracias a essa experiencia que ellos tuvieron, el ángel del Señor les apareció y les habló, ellos se convirtieron. Bom, esse quadro aqui nós estamos em dúvida. Alguém que esteja assistindo pode colocar nos comentários aqui para nos ajudar a quem pode ser. Nós não sabemos se é Enós, que orou o dia inteiro e a sua oração chegou ao céu, seus pecados foram perdoados. Não sei se foi Enós, mas a história de Enós é assim. Ele lembrou dos ensinamentos do seu pai e ele orou o dia inteiro e ele sentiu a voz do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. Enós, os teus pecados são perdoados. Mas pode ser Nefe também, que teve alguma experiência, que algum anjo apareceu para ele. Mas nós estamos em dúvida. Na verdade, não sabemos. Se alguém souber, pode colocar aí. En este cuadro tenemos representado el bautismo en las aguas de Mormón. Acá es Alma bautizando en las aguas de Mormón. Si recordamos, en el libro de Mormón está escrito cuando Abinadí predicó el evangelio al rey Noé, a todos los sacerdotes, y Alma era uno de los sacerdotes que estaban en la corte del rey Noé y que fue convertido al Señor por la predicación de Abinadí. Luego que Abinadí fue muerto, Alma comenzó a predicar el evangelio también, fue perseguido, pero aún así la iglesia tuvo mucho éxito, creció mucho. Y aquí vemos el cuadro representando a muchos bautismos en las aguas de Mormón. Esse quadro aqui está mostrando Moroni levantando o estandarte da liberdade. Moroni era um jovem que foi chamado como general dos exércitos nefitas para defender o povo. Ele teve muitas ideias, ele começou a fazer muitas coisas,
fortificar as cidades, as pessoas. Foi Moroni que criou a ideia de criar, de colocar proteção nas pessoas. Eles começaram a ir para as batalhas com proteção, e aí ele decidiu ir por todas as cidades e levantar o estandarte da liberdade. Tem uma escritura que diz assim: se todas as pessoas pudessem ser sempre como Moroni, os próprios poderes do diabo, das tinieblas, seriam totalmente abalados. En este cuadro está representado el pasaje de las Escrituras donde Nefi tiene que volver a Jerusalén para buscar las planchas de bronce que estaban en el poder de Labán. Y Labán no quiso darles a él y a sus hermanos, después de varias tentativas, ellos no habían conseguido las planchas. Entonces Nefi, guiado por el Espíritu, entra en Jerusalén nuevamente y no sabía de antemano lo que tenía que hacer. Y en un momento bien oportuno encuentra a Labán borracho, tirado en el suelo, y el Espíritu del Señor le dice que debe matar a Labán para conseguir las planchas. Y él como que se resiste un poco a hacerlo, porque nunca había matado a nadie, pero el Señor le explica, le enseña que es preferible que un hombre malo perezca, que muera, a que una generación entera degenere en la incredulidad y en la iniquidad. Entonces, basado en eso, Nefi mata a Labán con su propia espada y después se viste con sus ropas y consigue las planchas de bronce. Bom, aqui sim nós podemos ver a representação desse quadro de Enós, quando Enós fez aquela oração que durou o dia inteiro, porque ele saiu para caçar. As escrituras ensinam que ele saiu para caçar. Pode ver que ele está com os apetrechos, com as ferramentas de caçador, e na escritura diz que ele, quando saiu para caçar, ele recordou, ele lembrou das palavras do seu pai, aonde dizia sobre Jesus Cristo, sobre o sacrifício de Jesus Cristo, que nós poderíamos alcançar a remissão dos nossos pecados através da crença em Cristo. E aqui ele orou o dia inteiro, de manhã, tarde e noite, até, a escritura diz que ele orou até que a sua oração fosse respondida. E aqui ele ouviu a voz do Senhor, onde dizia: Enós, os teus pecados são perdoados. Bueno, ese fue nuestro tour por los cuadros del hostal. Es bien lindo poder prestar atención cuando pasamos por los corredores, porque son cuadros preciosos, son muy lindos, y si nos detenemos a mirarlos, ellos nos enseñan muchas cosas, nos acercan al Salvador y nos ayudan de una forma, bueno, con una forma artística, ¿no?, a aprender también de las cosas del Evangelio de Jesucristo. Bom, esse lugar, o Hostal do Templo, está disponível para todos os membros, para que possam vir aqui descansar e aproveitar dessa espiritualidade, dos quadros, dos ensinamentos, como nós mostramos, e se preparar para estar no templo. Lembramos que o templo é a casa do Senhor, o templo está lá no fundo, é onde a gente faz convênios com o Senhor, onde a gente ajuda as pessoas a fazerem convênio do outro lado do véu também. E é um lugar muito importante, eu gosto sempre de lembrar, está no livro A Casa do Senhor, do Elder Talmud, que o templo é um lugar também para que o Senhor se manifeste a nós. Eu acho que todos nós, membros da igreja, temos que ter essa meta de vir ao templo, ajudar as pessoas que estão do outro lado do véu, mas também marcar um encontro com o Senhor. Então passamos esse vídeo, irmãos. A nossa intenção é levar o espírito do templo para vocês, o espírito do Evangelho, o espírito de Cristo, para que a gente possa ser edificado. Presta um testemunho que essa é a obra do Senhor, que Jesus Cristo vive, que Ele pode estar em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.